Olá, pessoal, eu sou a Adriana, psicopedagoga. Sejam bem-vindos novamente ao canal e hoje nós vamos conversar neste vídeo sobre a importância das funções executivas no processo de desenvolvimento e aprendizagem dos seres humanos. Mas antes de começar o conteúdo desse vídeo, quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso vídeo é importante para você e para outras pessoas. E aí você ajuda no crescimento do canal. Nós vamos começar então pela importância e o que significa as funções executivas para que você compreenda como ela se dá no desenvolvimento e aprendizagem dos seres humanos. As funções executivas são as habilidades cognitivas necessárias para controlar e regular nossos pensamentos, emoções e ações, planejar, organizar e executar. Então, tudo que você planeja durante o seu dia como adulta é porque no seu início de vida você foi estimulada a perceber como se comportar, como se portar. Você desenvolveu as funções executivas. Mas vamos aguardar um pouquinho que nós vamos falar os 3 passos e você vai ser capaz de perceber você nesse processo de desenvolvimento e você vai conseguir passar para a sua atuação enquanto adulta na vida de uma criança iniciante aí na sua vida e poder estimular de uma forma que ela tenha maior êxito em todas as suas ações diárias. Estão alteradas nos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, as funções executivas, elas não se desenvolvem naturalmente como em crianças que não possuem nenhum transtorno, nem síndrome, e essas pessoas precisam de um olhar diferenciado, tanto da família, quanto da escola, quanto dos seus terapeutas, para perceber quais são as características das funções executivas que precisam ser estimuladas. As crianças com TDAH, TOD, TEA, síndrome de Down, elas têm as funções executivas alteradas em seu processo de desenvolvimento. Alguns estudiosos fazem uma distinção entre o comportamento frio das funções executivas, que envolve estritamente as habilidades cognitivas, por exemplo, a capacidade de fazer cálculos mentais com a mente, e o componente quente, que reflete a capacidade de regular as emoções, por exemplo, a capacidade de controlar a raiva. Então, aqui nós estamos vendo duas coisas separadas, mas que na verdade elas acontecem juntas. Todas as nossas habilidades, elas vão se formando ancoradas em um outro conhecimento, em uma habilidade primária e assim sucessivamente. Olha que interessante esse texto. As habilidades associadas às funções executivas são extremamente importantes para o desenvolvimento, tal como exemplificado pelo fato de que as diferenças iniciais nas funções executivas prognosticam ao longo do tempo resultados significativos no desenvolvimento, incluindo o desenvolvimento escolar, os componentes relativos à saúde e o ajustamento social. Então, nós estamos falando aqui no nosso canal de habilidades e como a criança se desenvolve. E eu percebo que vocês gostam muito dos vídeos de matemática. Para a criança ter um desenvolvimento muito bom na área da matemática, as funções executivas elas são essenciais. Por quê? Todo raciocínio matemático ele exige da pessoa uma criatividade e uma possibilidade de pensar em várias alternativas para resolver o mesmo problema. E quando você pensa na matemática ancorada nos conhecimentos que a criança adquiriu desde a educação infantil, quando a gente fala em contexto escolar, nós vemos que tudo que a criança é capaz de fazer nos anos iniciais do ensino fundamental, com os números e com as letras, estão
particularmente ligadas com as habilidades anteriores que ela foi desenvolvendo ao longo da sua vida. Então, as funções executivas podem ser divididas em 3 grandes categorias de competências: autocontrole, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva. O autocontrole a gente também acha na literatura como controle inibitório, e aí a gente pode refletir assim, em várias situações, mas eu vou apresentar aqui o texto e fazer um comentário somente para o nosso vídeo não ficar muito longo. Pensar antes de falar, refletir, envolve o comportamento social. Então, o controle inibitório, ele envolve todas as relações que o indivíduo tem dentro do seu contexto familiar, social e escolar. Porque no controle inibitório, é a capacidade que a criança tem de ter um bom comportamento, por exemplo, esperar a hora de falar, esperar a atividade acabar para poder brincar, a respeitar a opinião do outro. Então, crianças que têm o controle inibitório pouco desenvolvido por conta de uma síndrome, um transtorno ou de uma educação muito liberal, ela vai apresentar uma dificuldade num contexto escolar e apresentar uma indisciplina, porque ela terá uma grande dificuldade em respeitar as regras que lhe são impostas fora da sua casa. Ela vai se debater tentando ter o mesmo comportamento que ela tem na sua casa. E isso vai gerar um transtorno para a criança e para os pais. Então, vocês precisam ficar muito atentos a esse detalhe e procurar pensar na criança enquanto ser em formação, que precisa de regras, de limites, ou seja, de ser orientada para que ela consiga entender que os ambientes nos quais ela vive existem regras e limites e eles não vão se adaptar à sua vontade constante. Então, isso nós vemos na linguagem popular como a criança educada e a criança má educada. Então, a criança educada, ela tem um bom controle inibitório, ela consegue se portar e se policiar no que ela fala e no que ela faz, mesmo que ela queira muito sair correndo, brincando, mexendo em tudo. Então, a criança que chega na casa de alguém e ela consegue não sair mexendo e abrindo todas as portas e mexendo nos bibelôs, nas coisas que ela acha interessante, ela tem um bom controle inibitório. Já a criança que não dá conta de se controlar, ela já apresenta uma dificuldade nesse controle inibitório. E as crianças que têm uma dificuldade no controle inibitório, elas têm prejudicada também a sua atenção aos detalhes. E às vezes você pode pensar que uma criança, por exemplo, tem um TDAH, mas na verdade ela tem uma agitação porque ela não aprendeu a se autorregular, regular as suas vontades e os seus anseios ali em determinado ambiente. A memória de trabalho ajuda a organizar nossas memórias, se torna memória de longo prazo ao associarmos o conhecimento memórias anteriores interiorizadas. Então, o que está falando aqui? Que as experiências que a criança teve desde que ela nasceu, elas são base para outras experiências que geram uma mudança de comportamento, e quando esse comportamento ele é mudado, a gente compreende que a aprendizagem ela foi alcançada, ela foi desenvolvida. Então, um conhecimento novo, ele sempre vai buscar um aporte, uma ancoragem em um conhecimento anterior para que haja a assimilação daquele conhecimento, ou seja, a compreensão daquele conhecimento. E tendo a compreensão daquele conhecimento, a criança consegue encaixar nas experiências que ela já apresentava e desenvolver uma nova habilidade, uma nova interiorização de um conteúdo, de um conhecimento. Flexibilidade cognitiva, criatividade, que são jeitos diferentes de fazer algo, resolver problemas. Aqui, gente,
A gente fala de conteúdo de matemática e de português, mas quando você sai na rua, os conteúdos eles não estão divididos por matérias, eles estão todos juntos. A flexibilidade cognitiva é a grande deixa, o grande segredo para as pessoas serem bem-sucedidas nas suas interações com as pessoas, com o ambiente, com o conhecimento como um todo. Então, a flexibilidade cognitiva nos faz pensar nas questões de resolver problemas. E eu não estou só falando no problema de cálculo matemático, mas resolver problemas do dia a dia. E se eu não consigo de um jeito, eu consigo de outro e de outro. E isso leva a uma pessoa criativa. Para a criança ser criativa, esses 3 pontos das funções executivas, eles têm que estar equilibrados. As funções executivas, as brincadeiras e os jogos. Eu trouxe para ilustrar a nossa conversa hoje jogos de crianças maiores, jogos na educação infantil. Os jogos e as brincadeiras, eles proporcionam o desenvolvimento das funções executivas, do controle inibitório, porque a criança ela não pode brincar com todas as pecinhas na hora que ela quer, do jeito que ela quer. Eu não posso, num jogo como esse, Ligue 4 ou cara a cara, fazer do jeito que me dá na telha. Eu tenho que respeitar o outro que está se relacionando comigo, que está jogando comigo. E essa é a grande deixa. O brincar proporciona aprendizagem porque ele está desenvolvendo as funções executivas, o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva e a memória de trabalho da sua criança. Levando completamente essa reflexão para um ambiente escolar, nós podemos ver que o professor ele pode atuar como um grande incentivador do desenvolvimento do controle inibitório. Então, olha só que eu coloquei aqui de observação para vocês dentro de sala de aula. O professor, nesse contexto, então, ele contribui para o desenvolvimento do controle inibitório, porque o ambiente que ele trabalha é todo regulado, é todo controlado, com regras diárias que a criança tem que seguir. Quando a criança ela tem um problema nesse controle inibitório, o professor percebe erros por desatenção, não erros porque a criança não é capaz ou porque ela não é inteligente, mas é porque ela não tendo esse controle inibitório, ela não vai se controlar no seguinte fato: eu estou dentro da sala de aula, eu preciso de prestar atenção no professor, eu preciso de realizar as atividades que estão sendo propostas, mas eu quero brincar com o meu brinquedo que eu trouxe escondido dentro da minha bolsinha, brinquedinhos de miniatura. E todas as vezes que é possível, eu mexo um pouquinho nele e não presto mais atenção no que a professora está falando. Não ocorrerá a aprendizagem, que nós chamamos também de mudança de comportamento. Porque uma mudança na vida da pessoa, ela ocorre quando ela presta atenção em determinado fato, ancora isso aos seus conhecimentos anteriores, e aí, automaticamente, a memória de curto prazo, a memória de trabalho, ela se torna uma memória de longo prazo e aquele conhecimento é levado para a vida. Tempo para revisar e ensinar a revisar a atividade. Quando o professor percebe que a criança tem erros por desatenção, ele tem que ensiná-la a revisar, além de seguir as regras que devem estar expostas e ser lembradas todos os dias para essa criança, para esse adolescente, ela tem que ensinar ela a revisar o que ela acabou de realizar, seja no conteúdo de matemática, seja em português ou em qualquer coisa que ela esteja fazendo. Revisar é ver se tudo ficou de acordo com o que está sendo solicitado. Para você, dentro de sala de aula, professor, você pode proporcionar para a criança o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva quando você elabora rotas alternativas para a criança chegar em X respostas. Um exemplo é você pedir para a mesma problemática ser respondida, ser realizada de 3 maneiras diferentes. Pode ser tanto no conteúdo de matemática quanto no conteúdo de português, memória operacional ou de trabalho.
é usada para entender o que se lê e o que o outro está dizendo. E quando eu estou falando que se entende o que se lê, eu não estou restringindo essa minha fala às aulas de alfabetização ou de língua portuguesa, mas tudo nós lemos. Matemática e todos os outros conteúdos, você faz a leitura, seja numérica, seja de letras, mas você está executando essa habilidade. Ensinar a criança a reconhecer e grifar a palavra-chave dos probleminhas, dos textos, você inicia mostrando a ela como é realizado isso, mas você tem que dar a liberdade para a sua criança a ponto dela ter autonomia para identificar essas palavras-chave que vão proporcionar para ela o ganho, porque ela estará respondendo o exercício, a atividade, a conversa de forma adequada. Completando a reflexão anterior, realizar atividades que deem pistas, dicas, que facilitem que ele ou que ela acesse memórias de longo prazo e realize-as. Então, quais são os exemplos aqui? Atividade de complete a lacuna, verdadeiro ou falso, mapas conceituais. A criança, ela tem uma pista de como responder, porque existe algo pronto que leva ela para o que você quer que ela resolva. Isso ajuda muito a memória operacional ou de trabalho. Pessoal, o assunto sobre funções executivas, ele é muito extenso. Eu dei uma pincelada aqui. Daria para nós fazermos uma série de vídeos e o assunto não se esgotaria. Então, eu acho que deu aqui nessa nossa conversa para vocês terem uma ideia do que são as funções executivas e como você, pai, você, professor, você, psicopedagogo iniciante, pode explorar atividades, intervenções, estimulações que melhorem as funções executivas da sua criança. É importante que você perceba que um mau comportamento, uma má orientação, uma pouca estimulação pode acarretar problemas sérios futuros para o desenvolvimento dessa criança. Então, é importante que você converse, leia, estude, troque ideias, para que você consiga estimular e desenvolver o seu trabalho, no caso de você profissional, de forma satisfatória para o desenvolvimento dessa criança. E você que é pai e mãe, ajude nessa tarefa do desenvolver e aprender do seu filho, tendo consciência que o brincar e os estímulos orais e físicos e também de regras e limites são essenciais para que o desenvolvimento da inteligência da criança ocorra de forma satisfatória. Nós estamos falando aqui de 3 aspectos que, quando são defasados em algum tópico ou nos 3, nós temos um comprometimento gigantesco no momento de assimilar, acomodar e equilibrar conhecimentos novos para a vida. Não são conhecimentos novos para tirar nota na escola, mas são conhecimentos novos que ela utilizará em sua vida diária, na sua vida adulta enquanto pessoa e profissional. Quero agradecer você que está comigo até esse momento do vídeo e te convidar, caso você não seja inscrito, para se inscrever e ajudar no canal. Como quem está comumente assistindo os meus vídeos não tem o costume de fazer comentários, se você se inscreve, compartilha e ativa o sininho, as estatísticas do canal me mostram que eu estou no caminho certo. E isso é muito importante. A minha função aqui é compartilhar as minhas experiências, trazendo para vocês o que vocês precisam. E eu agradeço novamente, deixo para vocês o meu abraço e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!